Vem aqui vocês dois um pouquinho. Vocês mesmo. Lúcio escreveu inspiradamente uma música. Ele é escritor. Sempre é bom a gente lembrar, se você for lá no Spotify, tem lá Lúcio e Dina. Embora eu chame eles de Dino e Dina, não é, você não vai achar. É Lúcio e Dina. Você vai achar ali. Tem álbuns, né? Quantos? Tem tudo lá, será? Tem 3 álbuns dele lá no Spotify ou no Deezer, onde você estiver. Lúcio e Dina é uma benção, né? Por bastante tempo, quando eu os conheci, de vez em quando eu coloco ainda, vou viajar, eu coloco no carro lá e vou escutando Lúcio e Dina. Queria que vocês cantassem aquele refrão de novo da sua música com a gente, porque a hora que vocês pararam, a igreja começou a cantar sozinha, vocês repararam que não ficou bonito? Não repararam? Então vocês vão reparar hoje, coisa mais linda, né? O povo foi atrás, o povo aqui, quando a gente para de cantar aqui, eu fico às vezes num canto ali, eu fico escutando. E eu vejo, falo assim, nossa, que igreja que ora, que benção, que adora, né? Então vamos ficar em pé, vamos cantar esse refrão com eles, mais uma vez? Pode sentar, queridos irmãos e irmãs. Vou ler com vocês Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 6. Tem um texto da Bíblia muito precioso. Nós vamos ver aqui, Hebreus 11, diz assim a Bíblia: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o tomou. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
Observe que a Bíblia sempre vai exaltar a atitude da fé. A fé que Deus nos dá, né? Então, é por isso que a Bíblia diz, se você não tem o dom, peça a Deus que Ele liberalmente a dá. Então, às vezes você diz, ou pensa, eu não tenho fé. Então, peça a Deus. Porque Tiago 1,17 diz, todo dom perfeito e boa dádiva vem do Pai das luzes, que é o Deus, nosso Senhor Jesus. E Ele dá a fé para nós. E quando Ele dá, a gente exercita a fé. Né? Você tem o mecanismo, mas você tem que usar. Entende? Você tem um carro na sua frente. Ele só vai ser um carro se você não usar. Você vai ficar andando a pé, se você quiser, né? Não tem nada de ruim andar a pé. Mas você vai andar a pé por resto, quanto você quiser. Mas se você entra no carro, toma o carro e anda, você usa o carro. A fé é dada a nós, porque o Espírito Santo dá. E quando ela dá, você e eu precisamos exercitar a fé. E quando a gente exercita a fé, né, às vezes até sem o sentimento de crer, porque eu não confundo o sentimento com fé. Sentimento é enganoso. Não tem coisa no ser humano mais enganoso do que o sentimento. Porque hoje você sente uma coisa, amanhã você sente outra coisa. Hoje você tem uma opinião, amanhã você tem outra opinião. O sentimento muda o tempo todo. E é por isso que a Bíblia, ela é o testamento de Deus. Testamento. O testamento é a palavra dada a nós. De forma com que você lê, você aceita, você recebe como verdade. O que eu sinto não pode não ser real, mas o que está escrito para mim é real. E aí você toma uma posição, né? É o que está escrito, eu creio, eu vou viver, eu vou para frente. Porque às vezes a gente confunde fé com sentimento. Mas a Bíblia diz, justo viverá pela fé. E você pode observar que as duas pessoas que foram faladas aqui em Hebreus, são pessoas que viveram pela fé. Por exemplo, ele falou verso 4, Abel. Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim. Por quê? Porque Abel cria, e ele exercitava a fé. Eu sei que tem um Deus, eu sei que Deus está ali presente, eu sei que Deus é o Deus da minha família, da minha vida, e eu vou fazer esse sacrifício. E ele fez o sacrifício e disse, esse sacrifício é teu. E aquela atitude de fé agradou a Deus, e diz a Bíblia que recebeu aprovação. Já Caim, o sacrifício dele não foi aceito, porque não foi acompanhado de fé. Ele fez só por fazer. Fez por tradição, só por fazer, de qualquer maneira, ele foi e fez. E Deus sondou o coração de Caim e não viu nada naquele coração. Não tinha fé. Ele não cria no sacrifício que ele tinha feito. Aí ele fala também de Enoque. Enoque cria, né? Enoque, ele cria em Deus, e ele vivia vendo o invisível, e vendo o invisível, ele agradou a Deus de tal forma, que Deus o tomou para si. É como se tivesse dito assim, viu, vem cá, vamos viajar comigo, foi e não voltou mais. É por isso que, então, Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. A gente não vê, não vê nada. E veja uma coisa interessante. Quantas coisas a gente não vê, existe. Presta atenção, a gente pode ver os planetas e estrelas, mas não enxergamos aquilo que os sustenta. Por que tudo não cai, né? Ele cai para onde, né? Eu não consigo imaginar o espaço, né? Nós somos seres tridimensionais. Você e eu só somos capazes
de imaginar e pensar alguma coisa fechada numa caixa. Por exemplo, aqui é fácil você se perceber. Temos paredes e teto e chão. Aí é fácil. Mas se desaparecer paredes e tetos e chão, você não é mais capaz de pensar. Mas o universo é sustentado, sem uma caixa, né? A gente pode ver, por exemplo, casca das coisas, mas não enxergamos o interior. Não sabemos como as máquinas funcionam. Lá na antiguidade, um sujeito... Bom, os Estados Unidos inaugurou uma era chamada Era Nuclear em 1945, que ele fez um teste no estado do Novo México, e inaugurou a bomba atômica. Essa coisa aí que a gente fica assombrado, né? Todo mundo tem medo de a hora que alguém, né? Alguém fora da casinha resolveu apertar um botão lá, né? Ó o sentimento como é enganoso. Você pega um sujeito lá, né? Por exemplo, não sei, o povo fala muito, não sei se é verdade, se é mentira, tudo tem os dois lados, mas pega aquela pessoa lá que ganhou de novo a eleição lá em cima. E aí, hoje ele está bem, está centrado. Mas será que ele vai estar centrado amanhã? Já pensou? Hoje ele está centradão. Mas será que de repente amanhã, quer saber da coisa? Que se lasque tudo. Isaías. Pronto, filho, aí não tem mais jeito nada, aí esquece. Eu já disse que se isso acontecer, quando acontecer, a primeira coisa que eu vou comprar, viu, Dino? É o New Beetle. Alguém falou assim, você tem que quer um carro? Eu tenho um sonho de um carro. Qual que é o carro que você tem um sonho? O New Beetle. Eu não sei porquê, eu tenho uma coisa com aquilo. Onde eu vejo um passando estacionado, eu falo assim, que delícia, que bonito. Esses dias alguém veio aqui no pátio, né, a cunhada do nosso regente do coral, Léo, ela apareceu aqui com o New Beetle cinza, lindo. Quando eu olhei aqui, eu falei, não quero saber de quem é, eu vou lá pedir para dar uma volta. Fui lá e coloquei, dá a chave aí. Aí fiquei no pátio, parecendo um kart. E mandei tirar uma foto, e alguém tirou uma foto e eu coloquei ele lá no Instagram. Sonho realizado. Gente, pensa os invejosos que se manifestou. Mas a inveja comeu solta. Mas apareceu invejoso do Ceará, invejoso lá do Rio Grande do Sul, lá você veio, apareceu invejoso de qualquer lugar. Que bênção, que bênção, que bênção. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu só falei que tive o sonho de dirigir um carro desse. E os invejosos, eu comprei o carro desse, né? Mas eu falei, se acontecer uma coisa dessa, eu vou comprar na hora e dividir lá em 500 vezes, porque eu não vou pagar mesmo. Vai estar tudo lascado, né? Seja Deus quiser. Só nós que vamos ser trasladados que nem Enoque. Mas e o sujeito não era nem um químico, ninguém. Era um filósofo chamado Demócrito. E ele estava estudando o átomo. Você já viu um átomo? Como é que vê o átomo? Agora você imagina uma pessoa dedicando a vida para estudar um átomo. Um átomo. Meu Deus, tudo que você está vendo aqui tem um átomo envolvido, mas você não sabe, não vê. É o átomo que foi possível, nossa existência, o ser humano. Deus usou o átomo, Deus tem o átomo como matéria-prima. Mas alguém lá no âmbito físico quis estudar, isso daí eu não sei como, essas coisas eu não entendo, né? A gente não consegue entender como que estuda uma coisa que não se vê. Mas ele descobriu a sua divisão, a sua fusão. E depois veio o Einstein. Tem um filme no Netflix que chama Einstein e a Bomba. Vá ver para você ver. É muito interessante. E perguntaram para o Einstein assim, viu? Explica para nós, seres humanos pobres mortais, o que é a teoria da relatividade. Você sabe o que é a teoria da relatividade? Consegue explicar aqui? Mas ele falou assim, simples. O Darcy com a Cleide do lado, 10 minutos, ele nem vê passar, né? Tranquilo, já foi, 10 minutos, não vê passar nada. Agora, põe a Cleide perto do pastor Paulo cantando por 10 minutos.
Vai parecer um ano. Não quero saber, eu estou falando mal de você, acabou. Afinal de contas, falar mal, está todo mundo enganado mesmo. 10 minutos parece uma eternidade. Aí o Einstein falou assim: isso é teoria da relatividade. Depende de 10 minutos, seja para quem for. Para uns é 1 minuto, para um é 1 ano. E aquele sujeito foi lá estudar algo que não se vê. Algo que não se vê. Né? Força da gravidade, não podemos ver. Mas sabemos que não sabemos nada que é a gravidade, mas sabemos que ela existe. Basta você jogar algo para cima e ela vai cair. Algo está puxando tudo para o centro da Terra. A Terra tem vida por causa da gravidade. Então, ele não cai para baixo, ele cai para o centro. Todos nós estamos no centro da Terra. Ela gira no centro. E a gravidade puxa tudo e a gente não vê. Né? A gente pode ver os rostos uns dos outros, mas não temos noção do que ela está pensando. Não é verdade? Não temos noção do que ela está pensando. Você não sabe se está pensando bem, se está pensando ruim, mas você está vendo só aquilo. Lá no concílio aqui que teve, eu brinquei com a equipe do César, sobre os engenheiros, que eles ficaram na sala e abriram trocentos plantas da minha frente. E eu estava lá, eu falei, eu estava que nem coruja, prestando muita atenção, não entendendo nada. É lógico, é o exagero da minha parte, mas será que está entendendo? Não está entendendo? Está pensando? Não está pensando? Né? A gente não sente o cheiro, mas não vê. Vê a presença de tantas coisas, mas não sabemos o que está por dentro. Você pode ver a luz do sol, mas ela encobre as estrelas, o universo fica invisível. Quanto mais luz, menos podemos ver. Você pode ter uma noção de uma coisa louca dessa? Não podemos ver o tempo. Existe um movimento dentro aí da física moderna que diz que o tempo na verdade não existe. Nós não podemos ver o futuro, nem o passado, só memórias. Nós não podemos ver nenhum gás, mas sentimos o cheiro. Nós não podemos ver luz, e só vemos o que a luz reflete, porque a luz nós não vemos. Tudo que você está vendo está sendo refletido, mas a luz você não vê. Nós não vemos e nem entendemos a eletricidade, mas põe o dedo, põe um clipe da tomada, e você vai sentir o que você não vê. Aqui onde nós estamos, tem ondas de celular, de internet, de rádio, de televisão. Você não está vendo nada disso. Tanta coisa que a gente não vê, mas sustenta todas as coisas. Sustenta. Lá em Hebreus 11:1 que nós lemos, o apóstolo, a Bíblia está incentivando as pessoas a ter fé, porque a fé estava escassa. E ali, de tantas circunstâncias desafiadoras que estavam acontecendo no meio dos cristãos da época da igreja iniciante, de tanta perseguição, de tanta provação da fé dos crentes, a Bíblia está exortando os crentes a confiar na realidade espiritual daquilo que a gente espera, mesmo que a gente não possa ver e nem tocar na área física. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo, olha, tudo isso que você está vendo, existe sim, mas tenha noção e mais atentamente as coisas que você não está vendo, porque as coisas que você não está vendo está fazendo um efeito enorme, e a realidade espiritual é a realidade espiritual daquilo que não se vê. Não se vê nada,
Por isso que nós cantamos, tudo vem de ti, tudo é teu, tudo vem de ti. Tudo o quê? Todas as coisas que nos sustentam vêm de Deus e nós não estamos vendo, mas existe. Jesus, nós estamos aproximando da Páscoa, ele não era visto. Ninguém sabia quem era, como era, nem nada. Eu estava achando interessante, estava lendo na revista Veja dessa semana, a entrevista daquele ator que faz Jesus daquela série The Chosen. Eu esqueci o nome dele, é um nome complicado lá, ele tem origem de pais polonês, as coisas todas, então o nome já não, é muita consoante, pouco vogal, né? Então não dá para perceber. E ele estava dizendo que fica interessante que as pessoas, e já chegou em lugares em que Jesus era retratado e estava rosto de atores. Tem meu rosto lá, virei Jesus, o povo quer ver, né? Mas Jesus não é aquele ator, não sei nem se era aquilo. Aliás, eu acho ele bonito demais para ser Jesus, porque a Bíblia diz lá em Isaías que não havia nele nenhuma formosura, e eu não duvido, eu não duvido. Então os feios aí digam graças a Deus por mim. Sei lá, feio também é relativo, né? Aí, teoria da relatividade, feiura. Minha esposa me acha lindo, é coisa do outro planeta. Você não entende, mas ela acha. Mas quem era Jesus? Não sei, Jesus não existia, ele era invisível. A Trindade é totalmente invisível. Mas o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, mas habitou entre nós. E Filipe dizia: Jesus, mostra-nos o Pai, quero saber como é o Pai, como é o Pai. E Jesus olha para aquele homem lá e diz assim: Filipe, já estou há tanto tempo com você, e você me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai, né, Vanessa? Quem me vê, vê o Pai. Que coisa interessante. Quem me vê, vê o Pai. Deus se deixou ser visto em Jesus. Aquele que não existia veio à existência, e agora vimos. E ele veio, fez a missão, e voltou para o Pai. Agora está novamente invisível, mas ele existe. Ele está aqui, sabia? O Espírito Santo, a força que criou o átomo, está aqui entre nós, dentro de nós, exercendo a sua força em nós. Por isso você está aqui, que você crê, e a fé é, como diz Hebreus, a certeza das coisas que não se vê, mas que existem. E nós vemos Jesus, nosso Deus, sustentador de todas as coisas, e é por isso que a Bíblia diz lá para aqueles crentes lá em Hebreus, que é para nós também, dizendo: fiquem firmes nas realidades espirituais que são poderosas. Coisa boa, né, queridos? Poderosas. E ela é essa presença. Olha ali, Atos capítulo 17, verso 28. Olha que aí a Bíblia diz para nós, diz assim: porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos ler junto ali? Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Olha só, é isso que a Bíblia diz: nele, em Jesus, movemos, vivemos e existimos. Existe a força de Deus em nós, que Deus criou e que Deus sustenta a sua igreja, de modo que você pode não estar vendo nada, a não ser bancos, teto, luzes. Mas Deus, com a sua presença poderosa, nos envolve, nos sustenta, nos abençoa, fala conosco. Amém, queridos? Quando você respira, você fala: Senhor Jesus, que está em nós, porque Ele está presente em cada momento, nos sustentando, nos fortalecendo, nos guiando pelo caminho. É Deus e a sua força em nós. Às vezes nós somos crentes que departamentalizamos, né? Compartimentalizamos as coisas. É ali na igreja, é ali no meu quarto de oração,
ou é no momento que eu estou lendo a Bíblia, no momento que eu estou orando, também são esses momentos, mas você e eu somos desafiados a ser, viver como Enoque. Enoque sabia que existia, Enoque sabia que se movimentava, Enoque sabia que vivia, Enoque falava com Deus, e Deus o tomou para si, porque a vida dele é a vida com Deus. Às vezes a gente pergunta, irmão, você, tal coisa aconteceu, não aconteceu, mas você orou? Mas peraí, eu oro sim, sempre estou na presença de Deus, mas a minha vida é de Deus. Eu levanto agradecendo a Deus, eu vou comer, eu agradeço a Deus, eu vou dormir, agradeço a Deus, o Senhor, eu falo com Ele, Ele me ouve, Ele me entende, Ele me escuta. Quando eu choro, Ele sabe o que é chorar, quando eu estou alegre, Ele sabe o que é estar alegre, e eu me movo na minha fé. E qual que é a minha fé? A presença de Jesus, que eu creio que está comigo, e que você crê que está com você. Amém, irmãos? Isso é fé operante, Isso é fé vivente, de modo com que quando vier, Deus tomou Enoque para si, mas existe a promessa, que não sei como vai ser, isso é coisa de Deus, mas vai chegar um dia que nós seremos arrebatados para Ele. Amém? Você vai ser? Fala, eu vou. Isso é exercer a fé. Isso é exercer a fé. Vai, irmã. Isso. Eu não quero saber como é que vai ser, mas eu vou. Eu já treinei, já pulei de paraquedas, eu sei como é que é subir e descer, então não tem mais medo. Quem sabe você possa fazer isso também, Dar uma pulinha de paraquedas, saber o que é subir e descer para perder o medo. Não sei se vai ser assim, mas quando vier e quando for assim, você e eu seremos tomados para si. Você não vai ser tomado para Deus quando estiver lá de joelho, orando, de joelho, orando, não. Ou tomando banho. Tem uma fé e diz que a pessoa dorme com roupa, Porque se Jesus voltar, ele não pode estar pelado, senão não vai. Brincadeira coisa dessa, na verdade, mas existe? Existe. Então, pelado ou com roupa, nós vamos. Por quê? Porque nós temos a fé como a de Enoque. Deus está comigo, Ele é a minha força, Ele me sustenta. Eu não vejo, assim como eu não vejo luz, não vejo átomo, não vejo vento, não vejo nada, Olha o vento, com o estrago que faz, com o furacão que passa. Mas você vê o vento? Você não vê o vento, mas ele é poderosíssimo. A gente pode desenvolver, sabe, irmãos e irmãs, essa sensibilidade espiritual e reconhecer esses sinais também da presença de Deus em nossas vidas. A sua presença, por meio da sua palavra, por meio da comunhão uns com os outros, da oração, daquilo que nós fazemos juntos, tanta coisa. Elas são sinais da fé que nós temos. Mas não é porque nós usamos os sinais é que a fé existe. É o contrário. Você vem à igreja porque você adora, você canta, você ora, por causa da fé que está na sua vida. Você não vem fazer isso para que a fé entre na sua vida. Mas você faz isso porque você crê. Você é abençoado. Não é? E olha lá o último verso. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, diz assim, é muito simples esse verso, vamos ler junto? Visto que andamos por fé. Essa tradução é meio estranha, ela começa com ver e termina com ver, no meio tem a fé, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa, queridos, que independentemente do que vemos com os nossos olhos naturais, seja dificuldade, às vezes a gente passa por dificuldades tantas na nossa vida, dificuldade financeira, problema de saúde, às vezes relacionamentos quebrados que nós vivemos, desafios do nosso trabalho, mas além de tudo isso que nós vemos, experimentamos, nós escolhemos confiar na soberana e no cuidado amoroso de Deus em nossas vidas, porque em vez de nos deixarmos levar pelo medo e pela ansiedade e o desespero diante das situações, nós fechamos os olhos para essas coisas e abrimos os olhos espirituais para ver que Deus nos sustenta de modo sobrenatural.
Nós não o vemos agora no momento com os olhos físicos, mas quando a verdadeira fé, dizia Moody é um pregador lá do passado muito especial, ele dizia: a verdadeira fé é quando você fecha os olhos. Por isso que os crentes têm essa mania de fechar o olho quando vai orar, né? Porque você fecha os olhos para as coisas que se vê e abre os olhos espirituais para as coisas que não se vê, e você pode confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus, na vida de Deus. Pode confiar, e quando você confia, a ansiedade pode ir embora, o nervosismo pode ir embora, as coisas pequenas vão embora diante da grandeza de um Deus que você não vê, mas que sustenta todas as coisas, e você não precisa desconfiar de Deus, assim como você não desconfia, e quando você deita para dormir, você vai continuar respirando, porque se acabar o ar, você morre, mas você continua a crer num Deus que te sustenta o tempo todo, e é esse Deus, é esse Senhor, que já transcende todas as coisas complicadas de física e química, mas que Ele vem em nós, com o seu Espírito, nos sustenta, fala conosco, se identifica com a gente, e supre as nossas necessidades, e Ele olha para nós, e quer que você creia na sua voz, que diz: meu filho, minha filha, não se preocupe, porque eu sustento todas as coisas. Amém, amados? Ele sustenta todas as coisas. E sabe, a oração que quero fazer com você nesta manhã é que você realmente feche os olhos carnais, físicos, e abra os olhos espirituais. Amém? O Lucidinho, pode nos ajudar aqui para a gente orar? E você se lembra quando Deus olhou, quando Elias estava com o seu servo Eliseu? Ou Geazi? Eliseu e Geazi, né? Eliseu estava com Geazi. Geazi estava olhando para um exército enorme, muito grande. E ele falou: o que é isso? Jamais vamos vencer esse exército. Jamais. E aí Eliseu fez uma oração: Pai, eu te peço, abra os olhos de Geazi. De repente os olhos espirituais de Geazi foram abertos, e ele viu carros e cavalos de fogo sobre toda a região, e aquilo ele ficou com tanto medo, ele ficou com mais medo do que via de Deus do que os exércitos que via matá-los. E aí ele falou: é esta fé, é este sentimento que eu quero que você tenha e exercite. Quando você estiver passando por uma situação difícil, feche os olhos para a situação difícil e diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando você vê uma notícia de uma doença grave, você vai dizer e orar: Ele é o Deus que sara todas as minhas enfermidades e cura todas as minhas doenças. Porque mesmo que a doença física não for embora, o vigor espiritual estará de tal forma na sua vida, que esta terra será um detalhe ridículo, tamanha grandeza que Deus está preparado para você, não é? De manhã, quando a gente acorda, a gente fala assim, lá em casa: Alexa, devocional pão diário. Aí ela fala: o que ela fala? Tocando o devocional pão diário de hoje. E a devocional pão diário de hoje dizia que contando a história de uma criança que queria um cachorrinho, e o cachorrinho, então ela, antes de comprar o cachorrinho, pesquisou tudo sobre o cachorrinho, para que a casa fosse preparada para receber o cachorrinho. E ela aprendeu que é bom apresentar ambiente por ambiente para o cachorrinho, para ele se acostumar. E a aplicação que ele fez foi assim: Jesus falou: eu vou para meu Pai preparar morada para vocês. E ele foi lá preparar a morada para nós.
morada para cada um de nós, para que Ele vai te buscar e colocar na nova casa dEle. E pela fé, você pode dizer: eu posso ter uma casa linda, maravilhosa e bonita, mas eu fecho os olhos e vou ter uma casa espiritual que Jesus foi preparar para mim. E apossar-se desta palavra. Qual a palavra? Que Jesus falou que foi preparar uma morada para você. E seus olhos não vê, mas o coração crê. Logo, você será como Enoque, tomado para si. Amém, amados? Fique em pé, feche os seus olhos carnais e abra os olhos espirituais. Ore a Jesus pelo Espírito Santo, para que você seja conquistado pela visão espiritual e você nunca mais vai ficar angustiado, deprimido, ansioso pelos detalhes dessa vida, porque que são os detalhes em vista da força que sustenta todas as coisas? Peça para Deus te curar da falta de fé. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, reunidos em torno da Tua palavra, como abelha cuidando do mel, vem tornar em nossas vidas a fé, essa que o Senhor veio nos dar como herança, mais importante do que as coisas que vemos. Conquista-nos, converte-nos, e os detalhes serão tão pequenos, que a nossa vida aqui será vida abundante. Cura Tua igreja, os irmãos e irmãs da falta de fé. Cura, Senhor, somos humildes para pedir cura, e vem nos abençoar com uma vida plena, suprida em nossas necessidades, curado em nossos corpos, esperançosos por aquilo que há de vir, e eu sei que seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda Jesus, aquele que você não está vendo, mas existe.